Bom dia, meninas, a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para mais um devocional, né? Eu vou estar lendo o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 12. E o título dessa mensagem vai falar Exortação à Santidade, ao Amor Fraternal e ao Trabalho. E começamos assim no versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais, porque vos bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da prostituição. Aqui nós vamos ver que, primeiro, a Tessalônica, ela era a capital da Macedônia. E quando Paulo ele começa a fazer essa leitura, eu entendo que aqui nós vamos ver alguns princípios fundamentais, né, de um cristão que verdadeiramente quer ser comprometido com Jesus, né? E entenda que nesse versículo 3 ele já fala dessa forma, porque essa é a vontade de Deus, né? A vossa santificação, que vos abstenhas da prostituição. E quando nós vemos Paulo falar sobre essa questão, ele está falando sobre a vida, né, particularmente sexual de um cristão. Nós sabemos que um servo de Deus, uma serva de Deus, temos que ter uma vida sexual diferente, uma vida sexual limpa, diante da presença do Senhor. E quando ele está falando isso, nós entendemos que para a gente fugir da prostituição, ou seja, a prostituição é quando ela acontece não dentro do casamento. Não é verdade? Pessoas que querem ter um ou mais parceiros, né? Mulheres que querem ter um ou mais parceiros, homens que querem ter mais de uma mulher. Então isso ocorre um ato de prostituição. E ele está falando aqui que é para correr, né? Se abstenha da prostituição, fuja da prostituição. Nós sabemos que a vida sexual do crente, ela tem que ser diferente, ela tem que ser limpa. E isso é dentro do casamento, não é verdade? Antes não pode, não funciona, né? Ou se você tem um casamento e procura se relacionar com pessoas fora do casamento, é prostituição. E isso é um pecado diante do Senhor. Então ele está falando dessa forma, que a vontade de Deus é a nossa santificação. E quando nós nos santificamos, nós fazemos tudo de acordo com os mandamentos do Senhor. Então ele está aconselhando a este povo, fuja, corra da prostituição. Até porque naquela época, né, naquele ambiente, era um lugar bem complicado. Aquelas pessoas ali de Roma, eles tinham um conceito completamente diferente de uma pessoa que serve ao Senhor. Para eles a prostituição era uma coisa normal, né? Mas para quem serve ao Senhor, que estava sendo instruído e ensinado por Paulo, sabia que essas coisas vai contra a lei do Senhor. E nós vamos ver aqui no versículo 6 que vai falar assim: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Aqui Paulo está falando para que ninguém oprima ou engane os seus irmãos, né? Devemos amar, devemos cuidar, devemos proteger, mas não oprimir e nem enganar, né? Muitas das vezes esse tipo de pessoa existe, né? Infelizmente em nosso meio, pessoas que
oprime de certa forma, mesmo que seja com palavras, mas oprime, né? Pessoas que enganam quando fala, se compromete com alguma coisa e não cumpre, né? Isso também é uma forma de estar enganando. Então aqui nós vamos ver que Paulo, ele está instruindo, continua instruindo, ensinando aquele povo no caminho, na verdade, em que eles devem andar. E nós vamos ver aqui no 7, que vai falar dessa forma: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, né? Nós sabemos que o mundo, ele chama para o mundo, para as coisas do mundo. E a pessoa que quer ter um verdadeiro relacionamento com Deus, que quer ter uma vida santificada, que tem um relacionamento com o Senhor, ela tem que correr das coisas do mundo, porque muitas das vezes as coisas do mundo são imundícias, são coisas sujas, são coisas pecaminosas. E o crente, o servo de Deus, ele tem que se afastar, não é verdade? Desse tipo de coisa. E quando eu vejo falar aqui, porque Deus não chamou para a imundícia, para a santificação, eu entendo que é em todos os aspectos, né? Não é só você não se prostituir, não é só você não mentir, não é só você não pecar, não é só você não xingar, não é só você não perdoar, é tudo, né? A santificação, ela envolve um ângulo muito amplo, né? É tudo. A pessoa, ela só alcança a santificação quando ela é verdadeiramente limpa, purificada e anda corretamente diante da palavra do Senhor. Aqui no versículo 11 vai falar dessa forma: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. É muito interessante isso aqui, porque quando eu li isso aqui, ele tá orientando aquele povo a trabalhar com as suas próprias mãos, né? Porque para que vocês cuidem dos seus próprios negócios, trabalhem com as vossas próprias mãos, como eu já tenho mandado, né? Paulo está falando. Então é necessário, né, que nós venhamos nos esforçar na presença do Senhor, que nós venhamos nos esforçar, trabalhar, sim, devemos arregaçar nossas mangas, trabalhar para pagarmos as nossas contas, né? Devemos cuidar de nossos próprios negócios para que a gente venha viver bem, para que a gente venha viver em tranquilidade. É necessário que nós trabalhamos, é necessário. A palavra do Senhor fala que o servo de Deus, ele comerá o melhor dessa terra. Mas o que a gente está sempre falando, né? O que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas o que é para você fazer, você tem que fazer. Então o Senhor, Ele abre uma oportunidade de trabalho para você levantar todo dia de manhã cedo e ir trabalhar todos os dias, receber o seu dinheirinho, dizimar, pagar suas contas e andar em sinceridade, e andar em verdade, tendo o seu dinheirinho, sempre cuidando das suas coisas. Não é verdade? E aqui no 12 vai falar: para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Quando a gente cuida da nossa própria vida, quando a gente trabalha nos nossos empregos, temos a nossa renda, né? Nós vivemos com mais tranquilidade. E aqui ele está falando para que não necessite de ninguém de fora, né? Muitas das vezes é impossível, muitas das vezes a gente sempre precisa de uma ajuda, de alguém, né? Quando a situação aperta. Mas aqui ele está instruindo para que a gente venha trabalhar, né? Arregaçar nossas mangas, trabalhar com as nossas próprias mãos, cuidar de nossos negócios, porque se a gente não cuidar, quem é que vai cuidar, né? Então é necessário que nós venhamos trabalhar, fazer mesmo o que é para a gente fazer, né? Andar corretamente diante da palavra do Senhor, para que assim a gente venha ter mais experiência com o Senhor e conseguirmos alcançar o nosso objetivo, né? Porque eu digo que a salvação, ela exige muita coisa,
não é pouco, é muita coisa que exige. E se você trata de um lado, mas esquece do outro, de nada vai servir. Que a palavra fala que não adianta, né? Todas as coisas, você pode fazer todas as coisas, mas se você não amar o seu próximo, é como se você tivesse, vamos dizer, não valeu tudo que você fez, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que exige para que nós venhamos a alcançar a nossa salvação. Então, a palavra que eu deixo para as irmãs neste dia é que venhamos adotar em nossos corações todos esses ensinamentos de Paulo, né? Ele nos traz muita sabedoria, muito entendimento, ele nos esclarece muitas coisas, né? Estamos aprendendo muito com Paulo, e que possamos aprender ainda mais, né? Amarmos os nossos irmãos verdadeiramente, amarmos o nosso próximo, trabalharmos, né, para conseguirmos termos nosso dinheiro, pagarmos as nossas dívidas, andarmos corretamente diante dos olhos dos homens, né, e de Deus também, andarmos de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu deixo neste dia. Que Deus abençoe seu dia grandiosamente. Deus abençoe.